Queridos irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus transborde o nosso coração nesse dia, dia do Senhor, dia de ouvirmos e aplicarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia, nossa vida, fazendo-nos melhores para Ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra, 1 Coríntios 8, versículo 7, diz assim: Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você se lembra quem disse essa frase? Você consegue me dizer aqui agora? Foi Calvino, Lutero, Agostinho? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem se lembra? Esse é o assunto que trata o capítulo 8, liberdade cristã. Um assunto difícil, um assunto que precisa de muita didática para que seja transmitido. E por isso peço perdão aos meus irmãos se eu não conseguir fazer-lhes entender aqui com esses minutos que temos, para poder falarmos sobre isso. Mas estamos à disposição, após aqui o culto, nos próximos períodos, para que os irmãos possam expor suas dúvidas, particularmente, se assim for necessário. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem disse isso foi Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5. Quando você estuda liberdade cristã, que é o grande tema deste assunto aqui, você percebe que o grande exponente na palavra de Deus a respeito disso foi o apóstolo Paulo. E quando você estuda a teologia paulina, você começa a perceber que o próprio entendimento do apóstolo veio amadurecendo ao longo do tempo. Ele primeiro escreve em Romanos, no capítulo 14. Fica a sugestão para os irmãos para complementar o texto desta manhã. Mas ele também escreve na carta aos Gálatas, e aliás, Gálatas, basicamente, foi todo escrito com o propósito de se apresentar este assunto, liberdade cristã. E você vê que Paulo amadurece esse entendimento, por isso que lá no capítulo 5, já no finalzinho da carta, ele vai concluir de uma forma muito tranquila, muito suave, com uma posição de equilíbrio, e este é o ensino que ele quer nos transmitir aqui. Este é o propósito do apóstolo. Lembra, vamos revisar? Na carta aos Coríntios, Paulo começa os 4 primeiros capítulos falando a respeito da sabedoria da cruz, condenando a sabedoria dos filósofos, dos sofismas, dos sábios daquela região. E ele diz que a sabedoria da cruz é totalmente contrária. Mas quando ele termina o capítulo 4, ele mostra por que a sabedoria da cruz ela é contrária. Porque a sabedoria da cruz faz com que você e eu e os nossos irmãos de Corinto neguem as suas vaidades. A sabedoria da cruz exige que o orgulho
diminua. E é isso que ele vai trabalhar no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. A partir daí, Paulo vai tratar de um grande tema, que é a igualdade na igreja. Nós já vimos tudo isso aqui. Quando ele fala de igualdade, ele nos ensina que igualdade não é uniformidade. O tema da liberdade cristã está exatamente dentro deste grande assunto. Igualdade não é uniformidade. Esse entendimento, irmãos, não pode ser deixado de lado. Sabe por que não pode ser deixado de lado? Porque quando nós forçamos uma uniformidade, nós estamos impondo uma posição. Nós estamos dizendo, você pensa de maneira A, eu penso de maneira B. Mas alguém diz, olha, estas duas formas de pensar são divergentes, são contrárias. Então, quem pensa de maneira A está errado. E aí o que acontece com o orgulho de quem pensa B? Ele cresce. Ora, mas Paulo não está dizendo que o nosso orgulho tem que diminuir? Para que a sabedoria da cruz possa ser aplicada, o nosso orgulho não tem que ficar pequenininho. Então essa não é a solução para este problema. Ora, mas o problema é real, as pessoas pensam de maneiras diferentes. Alguém pensa A e outro alguém pensa B. Qual é a solução então? Conviver com pensamentos distintos. É isso que Paulo nos ensina. Sabedoria da cruz é saber que as pessoas são diferentes, mas nós nos unimos através do Evangelho. Então não importa se alguém pensa A e se outro alguém pensa B. O que nos une é maior do que o pensamento de A e B. O que nos une é o Evangelho de Cristo. Por isso que o nosso olho, o nosso foco nunca pode se perder da cruz de Cristo. Se você quer viver na igreja e esquece e deixa a cruz de lado, você cometeu um erro gravíssimo. Você não conseguirá caminhar. A cruz não pode ser deixada de lado. Aqui no capítulo 8, Paulo vai expor esta situação, nos apresentando dois grupos. Um grupo ele chama de forte, o outro grupo ele chama de fraco. Ele usa o exemplo dos alimentos que estavam sendo, segundo o entendimento deles, ofertados aos ídolos. Mas esse exemplo se aplica a diversas coisas: vestes, cultura, festividades, vinho e demais bebidas. Todas as coisas se aplicam aqui, porque tudo isso está dentro de um mesmo conceito. E ele diz que existem fortes e que existem fracos. E segundo o próprio apóstolo, segundo o que nós lemos aqui no versículo 7, o que diferencia o forte do fraco é justamente ter algo que ele chama de conhecimento a respeito disso. Vamos ver? Versículo 7, ele está dizendo assim, vou ler aqui na NVI, você lê aí na sua Bíblia. Contudo, nem todos têm este conhecimento. Conhecimento é o que diferencia um grupo do outro. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem este alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E, como a consciência deles é fraca, fica contaminado. Ou seja, quem não tem o conhecimento, Paulo está chamando de fraco. Quem tem o conhecimento, Paulo está chamando de forte. Já de alguns anos para cá tem se falado muito a respeito da tirania do fraco, tentando de alguma forma condenar o fraco, corrigir o fraco. Paulo corrige o fraco nesse texto. Mas existe também algo que eu considero e hoje estou chamando da tirania do forte, porque nesse texto Paulo também está condenando o forte. Apesar dos nomes nos parecerem que algo é melhor do que outro, o que nós entendemos no texto é que Paulo condena os dois. Paulo repreende os dois. E Paulo apresenta como a solução a posição de equilíbrio. Eu queria ver com vocês, através de alguns slides, para ficar bem didático,
a forma como Paulo apresenta isso. O que diferencia o forte do fraco é o conhecimento. Mas, o que é o conhecimento? Coloca aqui para a gente. Qual é o propósito do conhecimento? Levar à edificação. Então, o grande propósito do conhecimento é chegar até a edificação. Aonde está isso? Está no versículo 1 mesmo, capítulo 8. Olha aí na sua Bíblia. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, irmãos, o propósito do conhecimento não é trazer orgulho, não pode ser trazer orgulho. O propósito do conhecimento é trazer edificação. Mas ele só traz edificação se houver amor. Então, Paulo separa dois grupos, mas ele condena ambos os grupos. Vamos ver como ele condena? Coloca o próximo aqui para a gente. Ele condena da seguinte forma. Ele diz, aqui no versículo 7, que o fraco está errado. Fraco, aqui na palavra, está aqui nos textos, aparece como débil, como frágil. Aparece como algo a ser corrigido, como algo defeituoso. Como Paulo vai tratar este assunto no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 de Coríntios, nós vemos que Paulo começa a corrigir o fraco diversas vezes. Ele diz assim, eu não quero que vocês sejam fracos. Eu não quero que vocês continuem se alimentando de leite. Eu quero que vocês se alimentem de coisas sólidas. Eu quero que vocês sejam fortes. Paulo está repreendendo, está corrigindo os fracos. Mas Paulo também neste texto corrige os fortes. Lá no versículo 12 nós vamos ver que há uma correção ao forte. Porque qual era a atitude do forte? Lá no versículo 12, leia na palavra de Deus. Vamos começar lendo o versículo 10? Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Se alguém vir você comendo o alimento, não será induzido também a comer do alimento? Qual era a atitude do forte? Não era se deixar ser visto. A atitude errada do forte era induzir o irmão a comer o alimento. Vamos continuar a ler que você vai entender. Assim, este irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Ou seja, o forte também está sendo repreendido por um processo que ele desencadeou na vida do seu irmão fraco. O exemplo que Paulo usa é o exemplo dos alimentos contaminados aos ídolos. Lá no inicinho do capítulo 8, foi visto na semana passada, Paulo vem falando a respeito deste alimento e por algumas vezes nesse texto, Paulo nos dá a entender que, na verdade, o alimento não era nada, que o ídolo não era nada. Ele chega a dizer, o ídolo não é nada, só há um Deus. Depois ele justifica esta questão de só há um Deus, dizendo assim, olha, eu disse que só há um Deus, mas ele é trinitário. Por isso que ele evoca o Shema, que está de aquele texto de Deuteronômio, que está aqui no versículo 6. Para nós há um único Deus, o Pai, de quem vê todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, existe um só Deus, que é Pai e Filho, e logicamente Espírito Santo. Há um só Deus. Não há mais nada, não há mais ídolo, não há mais nada. Mas se você crê, se você entende que este alimento está entregue aos ídolos, tudo bem, não coma o alimento. Esta é a proposta do apóstolo. Por que que ele falava disso? Porque o mercado lá em Corinto ficava dentro do templo. Ou seja, todos os alimentos que estavam ali, segundo o entendimento dos fracos, estariam então sacrificados, entregue a algum ídolo. Portanto, era impossível se ter um alimento
que não fosse entregue, seja qual for o Deus. Alguns eram entregues ao Senhor, que é o nosso Deus. Outros, segundo o entendimento deles, eram entregues a outros deuses. Paulo usa o exemplo do alimento para nos fazer entender que ser fraco ou ser forte não está fazendo diferença alguma. O que faz diferença é agir de modo a prejudicar o irmão. Como que o fraco prejudica o irmão? Ele se escandaliza, ele se incomoda, ele quer que o irmão pare de cometer aquela atitude. Como que o forte prejudica o irmão? Ele induz o irmão a cometer a atitude. Aqui no versículo 10, nós vamos ver que existe um processo. Foi o que eu falei com vocês. Coloca aqui, por favor, irmãos. O processo do dano. É o processo do... É o próximo, eu acho. É esse daqui, ó. No versículo 10. O processo. Como que o forte prejudica o irmão. Primeiro, ele é visto cometendo aquele ato. E então ele seduz o irmão a cometer aquele ato. Depois dele induzir, dele seduzir, dele convencer, a pessoa comete um ato. Mas ela comete um ato, ela age conforme aquilo que seria pecado na própria crença. Ou seja, qual é o erro do forte? A palavra usada aqui para induzir tem um sentido argumentativo, é um sentido de convencer. É um sentido de incentivar através de palavras, de um jogo de palavras, de uma certa armadilha, para que alguém cometa um ato, mas que é contrário à própria crença. Vamos ser práticos? Você não concorda com um determinado tipo de festa cultural do seu país. E o seu irmão participa dessas festas sem dano algum para a sua consciência cristã. O fraco diz assim: eu não quero que você vá. Eu não quero que você vá naquela festa, porque você ir naquela festa, para mim, faz mal. Ele vê o outro indo e ele se aflige. O fraco quer impedir que outro tenha um pensamento diferente. Qual é o erro do forte? Ele vai naquela festa, naquela comemoração, naquele evento cultural, ele se volta para o fraco e ele se coloca numa posição de superioridade. Ele diz: eu tenho conhecimento, eu vou, por isso, 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 e você deveria ir também. E começa a seduzi-lo, começa a induzi-lo, começa a argumentar contra ele, contra a consciência dele, para que ele também cometa aquele ato. E qual é o resultado? O irmão que não tem o conhecimento, chamado de fraco, comete aquele ato. Ele aceita aquilo, mas é contra a sua consciência. E aí ele peca contra o Senhor. O erro do forte está em induzir, em convencer, em incentivar, em argumentar para que alguém faça algo que ele considera certo. Ou seja, orgulho. O erro do fraco está em querer impedir que tal e tal situação sejam praticadas na vida de outra pessoa, para que ele seja considerado certo. Orgulho. O grande problema a respeito da liberdade cristã nas igrejas não está nas atitudes que são tomadas, está no orgulho que está por trás delas. E o erro das lideranças está em considerar que o problema está no processo. Coloca o processo novamente. Está aqui o processo. O que eu penso? Olha, se eu não quero que esse processo seja desencadeado, então eu vou impedir que o irmão veja. Eu vou impedir que o processo aconteça. Tudo bem. Eu sei que por muito tempo nós pensamos de maneira diferente, nós lemos esse texto, interpretamos o texto de modo diferente. E está tudo bem se você quer impedir que o processo aconteça. O que não está bem é você dizer que o problema está aqui. Aqui o problema não está. Não é o que diz a palavra de Deus. Quando você se confronta com esse tipo de entendimento, você começa a ler os textos de Paulo com uma suavidade muito maior, você começa a concordar com Paulo com muito mais clareza. Você entende muito mais o que o apóstolo está falando.
Aí você vai ler a carta aos Romanos, lá no capítulo 14, e você diz assim, olha, era óbvio isso que ele estava dizendo. Você lê lá o texto de Gálatas, e você diz, é óbvio isso que ele está dizendo. Você lê o texto aqui de Coríntios, e você diz assim, é óbvio aquilo que ele está dizendo. Meus irmãos, a solução não está em impedir que o processo seja desencadeado. A solução está em entender que é possível conviver com diferenças. Se realmente é maior aquilo que nos une, as diferenças são só diferenças. Elas sempre vão existir no meio da igreja. Coloca o próximo aqui, para eu ver o que tem. Pecado do fraco, exigir um comportamento do forte. Pecado do forte, induzir o fraco a agir contra a própria consciência. Quando você vai ler o texto de Romanos, você vai ver que isso está muito claro. Paulo aqui está falando a respeito de alimentos. Vamos ler juntos o texto que está lá em Romanos? Porque lá ele também fala a respeito de alimentos. Romanos capítulo 14. Vou abrir aqui na Ara para ler junto com os irmãos. Versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Versículo 13, está dizendo assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não nos julguemos uns aos outros. Coloca um propósito no seu coração hoje, vamos colocar? Vamos colocar um propósito de não ser tropeço para o irmão. Deixa o irmão viver como o irmão quer viver. Ensina ele a palavra de Deus, é lógico. Preze por aquilo que nos une e não pelas diferenças. Vestimenta, atitudes culturais, brinco, tatuagem, piercing, está tudo aqui dentro. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não ser um tropeço. Eu não quero ser um tropeço para o meu irmão, nem por ser fraco, nem por ser forte. Eu sei e estou persuadido, versículo 14, no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Não é impuro, salvo para aquele que assim a considera. Se ele considera impuro, para ele é impuro. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vamos lá para o finalzinho, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Então, se ele agir contra a própria consciência, aí ele é condenado, aí ele peca. Então, se você fizer aquilo pelo qual você não está realmente convencido por Deus de que você deve fazer, não faça. Se você fizer, aí você é condenado. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Então, se não é pela fé, é pecado. Está vendo como fica claro aquilo que Paulo está falando? Ele usa os mesmos exemplos de alimentos entregues aos ídolos na carta aos Coríntios e em Romanos. Ele repete esse exemplo por outras vezes, usando algo como realmente um exemplo, uma oportunidade de trabalhar aquele assunto. Mas lembra, qual é o propósito maior de Paulo? É falar de liberdade cristã? Não. Qual é o propósito maior de Paulo? É ensinar aquela igreja que unidade não é uniformidade. Nós não precisamos pensar da mesma forma para servirmos ao mesmo Deus no mesmo lugar. O erro do forte
induzir, convencer, subir em cima de um pedestal e dizer: eu tenho conhecimento, portanto eu sou forte, eu estou cheio de orgulho. O erro do fraco, dizer que ver aquilo o incomoda. Não é ver que o incomoda. O que te incomoda, o que incomoda o fraco, é fazer. E se você não faz porque é contra a sua consciência, está tudo bem. O erro não está em ver. O erro está em cometer o ato contrário à sua própria consciência. Esse entendimento é encontrado em Gordon Fee, o texto que nós estamos usando como base para os nossos sermões aqui em Coríntios. Este entendimento é encontrado em Berkeley. Este entendimento é encontrado em Margaret Mitchell. Quando você consegue ver o que diz a palavra de Deus, parece que as coisas ficam muito mais claras e se torna muito mais fácil viver em comunidade. Lembra qual é o propósito real do conhecimento? Não é construir fortes ou fracos. O propósito maior é trazer edificação. Mas a edificação só será possível se houver amor. E aonde está o amor? O amor está na compreensão de que nós podemos pensar de maneira diferente e ainda assim servir ao mesmo Deus, debaixo do mesmo teto, vivendo como irmãos em Cristo. Que a palavra de Deus seja um alimento para nós, não somente para nos tornar fortes consubstancialmente, como um alimento é, mas que seja luz na nossa mente, de maneira a nos fazer viver bem neste mundo. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra alimente a nossa alma, também o nosso intelecto, e que nos permita viver a essência do Evangelho, que é amar uns aos outros e amar o Senhor antes de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a caminhar neste mundo com este entendimento, para que possamos viver melhor aqui, aguardando o grande dia do Senhor. Nos ajuda a viver com este entendimento, para que de fato possamos amar os nossos irmãos, amar a nossa igreja, amar o propósito pelo qual o Senhor nos uniu como um povo. Que a Tua palavra seja um guia, um norte para nós, para as nossas vidas, para aqueles que vivem próximos de nós. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor comparável de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. Amém.